Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo do IL Flash de hoje é um artigo do nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, abordando um dos marcos inaugurais da trajetória do liberalismo na modernidade, que é a filosofia de John Locke. É o artigo As Ideias Políticas de John Locke. Ele vem trazendo as raízes e princípios do pensamento desse grande autor britânico. A gente aproveita que tem mais um texto do professor Vélez constando do nosso IL Flash. É sempre uma honra ter, não só no IL Flash, mas no site do IL, artigos do professor Ricardo Vélez Rodrigues. E nós estamos inaugurando no nosso site a nossa seção de personalidades. Está lá a galeria de presidente do IL, com seus respectivos períodos de gestão, desde Donald Stuart Jr. até mim, e uma série de figuras, empresários, intelectuais, ativistas, que tiveram uma atuação direta e expressiva dentro tanto do Instituto Liberal quanto do antigo Conselho dos Institutos Liberais. Então é excelente, excepcional essa gama de nomes que o IL tem. A gente queria que você, se tiver curiosidade de conhecer as figuras históricas do nosso tradicional instituto, consultasse essa sessão. Também sobre história, mas conectada diretamente ao problema atual, nós temos o artigo de minha autoria, O Problema dos Falsos Amigos do Liberalismo. Nesse artigo, eu enfatizo que nós precisamos afirmar a importância do liberalismo, da tradição liberal. Não adianta continuarmos trocando figurinhas ou indo a reboque de reacionários e antiliberais, populistas e demagogos que não ligam de verdade para as nossas agendas. Eu uso a história como referência para demonstrar isso, evidenciando episódios em que os liberais brasileiros entraram a reboque de outras forças antiliberais e foram esmagados por elas posteriormente. Da mesma forma, porque eu também critico a vinculação de certos setores do movimento liberal contemporâneo a agendas de esquerda ou agendas identitárias que praticamente nada tem a ver com o liberalismo. É uma crítica que eu faço com vistas a apreciar o movimento liberal contemporâneo à luz do que existe na história do liberalismo brasileiro, estimulando uma reflexão em torno do que precisa mudar, como nós precisamos nos afirmar. Afirmar que nós representamos a tradição liberal, estabelecer uma mínima coesão em torno de princípios fundamentais. Um dos valores liberais para nós fazermos essa afirmação e nós não cedermos em princípios fundamentais aos nossos maiores inimigos é a liberdade de expressão. Sobre isso temos o artigo do Roberto Rachevsky, Todas as formas de expressão deveriam ser livres e protegidas. O título é autoexplicativo e o autor emprega a abordagem objetivista, ele que é um objetivista, um discípulo da filosofia da filósofa russo-americana Ayn Rand, a abordagem objetivista sobre os direitos individuais, derivando da nossa condição como seres racionais. E esse assunto está sendo estudado, foi estudado, né, no momento que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, já terminamos, foi estudado no núcleo de formação liberal deste mês, em que nós estudamos a obra de Ayn Rand, com 3 convidados especiais, um deles o próprio Rachevsky, os outros o Henrique Romano e o professor Denis Xavier. Uma pausa nessa discussão para abordar o Bitcoin e a perseguição do Banco Central da Nigéria no artigo da Liberalismo Brazuca, o Bitcoin e a falta de confiança em moedas estatais. O Bitcoin chega, segundo o artigo da Liberalismo Brazuca, para resolver todos os problemas descritos pelos economistas da escola austríaca. É uma moeda privada, impossível, dizem eles, de ser expandida e feita para não ser rastreada pelo Estado. A Nigéria é apenas mais um exemplo de como as pessoas usam as criptomoedas como o Bitcoin para fugir da interferência estatal. Mas há vários outros, como a Argentina. Buenos Aires é hoje a segunda cidade que mais se aceita Bitcoin no mundo como meio de pagamento. Voltamos à história com uma curiosidade no artigo do Roberto Rachevsky, quando o fascista Mussolini usou a obra de Ayn Rand para criticar o comunista Stalin.
Vejam que coisa pitoresca, que coisa curiosa. O grande ditador fascista italiano, Benito Mussolini, que formou junto ao nazismo de Adolf Hitler e ao autoritarismo japonês do imperador Hirohito na Segunda Guerra Mundial, o chamado Eixo, que lutava contra tanto o comunismo soviético quanto as democracias ocidentais, Mussolini tentou promover na Itália o filme Noir Vivi, desculpa, eu não falo italiano, apesar de ser descendente de imigrantes italianos, não sei se qual é a pronúncia correta, de 1942, baseado na obra de Ayn Rand, de 1936, We the Living, como um argumento contra o comunismo soviético, porque, de fato, Ayn Rand era uma filósofa emigrada da União Soviética e que era uma profunda adversária do comunismo, do socialismo. Então ela tinha uma aversão profunda, uma hostilidade profunda pelo comunismo, do qual ela foi vítima direta sob o tacão do regime totalitário da União Soviética. O que é interessante é que o Mussolini tentou usar a obra da Ayn Rand transformada em filme, adaptada para o universo cinematográfico, como argumento contra o comunismo, contra o regime stalinista. Mas a crítica objetivista da Ayn Rand, ela se volta contra todas as formas de coletivismo, incluindo o fascismo. Quando Mussolini percebeu que o que ele estava fazendo depunha contra o próprio regime dele mesmo, ele quis tirar o filme de circulação, tentou destruir todas as cópias, não conseguiu acabar com tudo. Mas isso é uma situação hilária, de certo modo, uma situação tragicômica na história das ideias, que é um fascista tentando usar uma liberal objetivista contra o comunismo, sem perceber e percebendo tardiamente que aquilo era um tiro no próprio pé. Voltemos então da história ao presente. Uma análise do caso do deputado Daniel Silveira, do professor Paulo Emílio de Macedo. Não há imunidade parlamentar absoluta, mas ela se aplica a delitos de opinião. Para o professor Paulo Emílio, que é da área do direito, sob um verdadeiro oxímoro, mandado de prisão em flagrante. Quando você tem um mandado de prisão, você imagina que você tem uma ordem documental para que você vá lá prender alguém. Prisão em flagrante é quando você pega de imediato o crime sendo cometido. Não há uma ordem burocratizada sendo determinada para chegar a esse propósito. Então, é uma contradição em termos, como aponta o Paulo Emílio. O STF mandou prender o deputado Daniel Silveira com fundamento na Lei de Segurança Nacional, a lei da ditadura militar, por conta dos impropérios absurdos, medonhos, que o deputado proferiu num vídeo publicado na internet. Na verdade, para o professor Paulo Emílio, por ser deputado e saber que tem gente que o segue e que se sente representada por ele, e uma figura pública em consequência, os patamares exigidos para os crimes que porventura o deputado possa ter cometido deveriam ser mais frouxos até para categorizar o crime. Os políticos, na visão dele, deveriam ser mais controlados do que nós, cidadãos comuns que não temos cargo público. Então ele acha que realmente é um absurdo o que o Daniel Silveira fez e que é possível imaginar uma reprimenda, até severa. Mas o STF também errou, e errou feio, ao praticar um ato autoritário que não se sustentaria na visão dele do ponto de vista legal. O único consolo, fechou o Paulo Emílio de Macedo, é que esse ato deu ao deputado um gostinho de como seria a vida dele sob o AI-5 que ele enalteceu. E que muitos militantes reacionários e militantes bolsonaristas muitas vezes enaltecem. Na liderança, nós temos o Gabriel Wilhans, no artigo O BBB 21 expôs o radicalismo e hipocrisia dos identitários. Muita gente deve ter visto na última eliminação do Big Brother Brasil, que é um programa que faz um grande sucesso no país, a gente teve o Paredão eliminando a cantora rapper Carol Conká, da qual eu nunca tinha ouvido falar antes de ela ser tão comentada nas redes sociais, com 99,17% de rejeição.
Ela e muitos em torno dela se mostraram ativistas das políticas identitárias, adotando aquele discurso irritante, repugnante, que a gente está acostumado a ver, aquelas balelas dos negros, o movimento negro, branco não tem lugar de fala, né? Aquela palhaçada que a gente está acostumado a ver e que os articulistas do IEL costumam criticar, e Gabriel Wilbers é um deles. O que o Gabriel registra é que a rejeição a essas figuras dentro do Big Brother Brasil mostram que existe uma grande rejeição popular, de grande segmento popular que acompanha o Big Brother a essas ideias e que, expondo 24 horas por dia para quem tem pay-per-view a realidade do que são essas pessoas, de como elas se comportam, esses ativistas do identitarismo, a verdade é que ninguém aguenta, ninguém tolera, ninguém suporta. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.